Boa noite. Boa noite, vamos esperar o pessoal entrar. Vou esperar que vocês enviem aviõezinhos aí, convidando para nossa live, hoje com a nossa convidada especial, a Super Fernanda Zapparoli. Boa noite, Vanessa. E vamos aguardar mais um pouquinho, o pessoal chegar. Um tema muito interessante, a mulher que ama, né? E acho que vocês vão gostar bastante. Muitos de vocês já conhecem a Fernanda, seguem ela, sabem do trabalho dela, que ela tem um trabalho incrível. Salve Maria, salve Maria. Boa noite. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Júlia. Boa noite, Aline. Bom, mais uma vez quero dizer para vocês que é um prazer enorme estar aqui, né? Voltamos com as Quintas Fêmeas devagarinho, aos pouquinhos, né? Vamos indo, vamos trazendo assuntos que vocês vão lá na minha caixinha, me pedem, querem conversar, estão com alguma dificuldade, podem ir lá, podem sugerir, que a gente vai, na medida do possível, né, atendendo. Eu tenho a sorte de ter amigas aqui nesse meio do Instagram, pessoas muito bem preparadas, pessoas muito inteligentes, muito estudadas, que têm muito a colaborar, muito a contribuir. Eu aprendo muito aqui. Sim, as lives todas ficam salvas, todas na série Quinta Fêmea no meu Instagram, tá? Eu vou convidar a Fernanda para entrar. Essa, tá? Então, mais uma vez lembrando, tá? Que envia aviãozinhos. Convidem o pessoal para assistir a nossa live. Olá, boa noite, Fernanda. Boa noite, querida. Tudo bem? Tudo bem, hoje vai dar certo. Gente, vamos falar, é uma missão fazer uma live com a Aline. Toda vez dá algum problema, mas eu falei com ela que essa Nosso Senhor ia nos dar a graça. Isso mesmo, e contar das outras vezes que a gente nem conseguiu fazer a live, né? Derrubaram, nossa senhora, Aline. Foi impressionante, né? Mas tudo bem, né, Fernanda? Tudo vale a pena. Estamos aqui. O importante é a gente não desistir, né? A gente tem, eu acredito assim, você é uma mulher que tem uma visão sobrenatural das coisas, então, e eu também. Então a gente sabe que por detrás de tudo isso, né, tem também uma batalha ali sobrenatural, querendo impedir com que não só a nossa amizade seja pública, né? Porque ela Sim. já acontece. Mas é do conteúdo que a gente compartilha, daquilo que a gente comunga, né, como família, como mulher. Isso E a aí. gente não pode parar. É isso aí. Bem, Fernanda, antes de mais nada, né, como é praxe e costumes do Quinta Fêmea, eu gostaria que tu te apresentasse. Acho que todo mundo aqui te conhece, mas pode apresentar, por favor, novamente? Posso, meu nome é Fernanda Zapparoli, sou casada com o Guilherme, né? Tenho o Giuseppe e o Luca. Eu fui missionária da comunidade Canção Nova durante 13 anos da minha vida. Há quase 3 anos que nós saímos, né? Então, atualmente, eu sou apresentadora do programa Vida em Família na TV Evangelizar, na qual estou vendo na agenda do Dr. Rafael Brodbeck e da doutora Aline desde esse ano. É que a gente se esconde, a gente não mora. Uma brecha. As pessoas me perguntam assim: por que você não chamou ainda a Déia, o Tibo, o Rafael e a Aline? Eu falei, querido, vocês não estão entendendo. Eles são os primeiros. Eu ainda não consegui, na verdade. Mas eles estão na lista. Mas então tem essa missão, né, hoje, de falar sobre assuntos de família ali na TV Evangelizar e também no YouTube deles. Né? Eu sou. Trabalho como palestrante, autora de livros, né? Já trabalhei escrevendo alguns livros direcionados para mulher, Mulher Segundo o Coração de Deus, A Beleza da Mulher Ser Revelada, agora do Namoro ao Altar, no qual a Aline faz a apresentação junto com o Rafael, né? Uma honra para nós. E atualmente tenho feito bastante um trabalho bem assim, digamos que constante na internet, né? Com aulas direcionadas à educação de filhos, a matrimônio. Então, digamos que a gente vai fazendo um pouquinho de tudo, né, Aline? A gente vai abraçando aquilo que a gente consegue
E é isso aí. A gente chuta pro gol e volta para defender. Eu tô achando essa minha luz um pouco. Espera só um pouquinho, Aline. Tá Aí, tranquilo. A minha também não tá das aí. melhores, Ela porque eu tava tive que muito baixinha. fazer. Eu tive que fazer aqui do lado do modem, porque a internet está muito instável. O Rafael acabou de sair de uma live, me disse, Aline, está caindo, faz lá do lado do modem, né? Mas faz uns quantos dias que a minha internet está ruim, então tudo bem. Mas, Fernanda, eu queria dizer uma coisa assim que eu acho que eu nunca falei. A maioria do pessoal que me acompanha sabe que a minha conversão foi tardia, né? Eu me converti com 20 e poucos anos, então eu era uma católica de IBGE. Nem sei se na época eu me considerava mais católica, mas enfim, não era catequizada nem nada. Bem, então canais religiosos, né, como toda pessoa que vive no mundo, nem olha, né, vê canção nova, né, vê Rede Vida, lá TV sei da eu. avó, né? Não, que eu quero, né, capaz, não via Globo, né, essas porcarias, mas tudo bem. Daí que aconteceu? Eu me converti. Na época que eu me converti, eu trabalhava, eu estudava, eu não tinha tempo mais de ver televisão, né? Então, embora eu soubesse que do trabalho da Canção Nova, o terço, às vezes eu gostava de rezar com a Canção Nova, mas era tudo o que eu conseguia. Então, eu não sabia da importância da Dona Fernanda Zapparoli, né? Então, mas, como eu tenho um esposo muito ligado e o Rafael é uma pessoa que há muito tempo ele, né, é convertido e tal, né, nasceu um berço católico, ele me falou, quando eu entrei no Instagram, porque eu tive um tempo parado, eu fiz um apostolado, tinha um apostolado e tal, e aí surgiu o Instagram, né, já na época do Orkut eu tinha, depois, né, Facebook, surgiu o Instagram e o Rafael, não, Aline, agora entra com tudo. E eu tinha dado um tempo, entrei. Quando eu entrei, o Rafael disse, essa aqui tu tem que seguir, essa aqui, a Fernanda, ela é incrível. A Fernanda é uma pessoa assim que trabalhava na Canção Nova, tananã. Começou a falar, acho que na época tu ainda estava na França, tá? Não sei se tu estava, agora não conectei essa hora, mas enfim. E aí eu comecei a te seguir, comecei a te acompanhar, né? E realmente me encantar assim com a tua destreza, né? Que tu fala muito bem, tu é muito preparada, e a gente vê que o que tu fala, tu vivencia, ou tu procura vivenciar, né? Numa vida de fé, numa vida de abertura, né? No Facebook eu já te mostrei a Fernanda. A minha cabeça já me conhece, né? Eu tô ficando vermelha. Eu não sabia de todos esses detalhes. Então, pois é, né? Eu não tinha te falado. E aí, daí eu sei que a gente começou a se falar, começou a fazer live. E um belo dia que tu disse, eu vou te visitar, né? E aí, daí vocês vieram e para mim foi uma grata surpresa, porque começa assim, a pessoa se abala, vir até aqui onde eu moro, que eu moro longe, né? Já demonstrou que é amiga, né? Já demonstrou amizade, não é, Fernanda? Então, e de lá, assim, de lá para cá, assim, te considero muito. E eu acompanhei, a Aline tem sotaque, mas faz uma tenho, eu não consigo perder esse meu sotaque bem gaúcho. E de lá para cá, a gente, né, eu te acompanho com mais afinco e eu estou muito feliz de te ver, porque assim, tu estás no lugar certo entrevistando, né? Tu tá muito, muito bem, assim, eu tô encantada. Eu e o Rafael, a gente tá tentando, né, que depende de outros fatores, né, Eu não já dei depende. 2 datas das primeiras gravações. Falei, Pois Rafael. é, pois é. Aí eu disse, até comentei com o Rafa, né? Eu disse, Rafa, se não der para eu ir, vai só tu, né? Porque tens que ir, tem que ir. Mas a gente está tentando aqui, né? Se estamos rezando para a gente conseguir ir, tá? Para ir lá conversar contigo. Mas já que por enquanto a gente não vai lá, agora nós vamos inverter os papéis, porque eu vou aqui de certa forma, sabatinar aqui. Você sabe que eu sou pouco entrevistada, porque se for mensurar no tanto que eu entrevisto. São poucas lives que eu até consigo, porque minha agenda hoje é uma loucura no sentido de muitas coisas à noite.
Mas como eu falei para você, que para você eu daria um jeito, Ah, mesmo se eu não tiver. É aquilo que eu faço com a Déia, o tipo assim, não, a gente dá um jeito, a gente faz, porque, né, quando a gente realmente ama e a gente se importa com a missão do outro, a gente sabe o quanto que é importante. Mas, assim, são poucas as lives que eu pude abrir meu coração, né? Eu até fiquei feliz com o convite, porque eu gosto de conversar com amigas, mesmo porque a gente não tem aquele peso, ai meu Deus, né? O que eu vou falar? É uma coisa mais leve, é mais tranquilo. É verdade, é um bate-papo. Fernanda, o tema da nossa live é a mulher que ama. Antes de mais nada, eu gostaria assim que tu desse a definição do amor. O que é o amor para Fernanda? Bom, primeiramente quero agradecer toda essa introdução, que eu tô roxa. Nossa, mas eu agradeço de coração. E eu sei que é muito sincero. Vim de uma gaúcha, então, conhecendo bem os gaúchos. Né? Essa autenticidade, né? E dizer que foi um grande prazer realmente nos aproximar, né? Eu acredito que o Rafael fez o convite assim. Eles não vão ter coragem, né? Falando, já que vocês vão vir aqui para o sul, né? Venham aqui em casa. Então eu vou passar. Mas na minha cabeça vocês moravam perto da Déia e do Tibo e depois eu descobri que foi uma loucura, né? Mas foi uma loucura muito boa, porque a gente pôde ali realmente viver muitas partilhas, né? Abrir bem confissões. Então, obrigada, né? Por ter aberto a porta da casa, do coração. E agora, para a pergunta. Obrigada. E para a pergunta, é assim, ó. Quando você fala de amor, né? Eu me lembro muito de uma frase de ainda cardeal, né? O Joseph Ratzinger, que ele dizia: o amor, ele tem um rosto e um nome, é Jesus Cristo. Né? Essa frase, ela sempre me marcou, porque existem várias definições que poderia dizer, né? Santo Agostinho, o amor, a medida do amor é amar sem medida. Tem tantas definições do amor, mas essa, para mim, é a que mais, assim, diz da luta que eu tento viver, que é olhar o outro como um Cristo disfarçado. Eu sempre uso essa expressão, né? Então, os meus filhos, né? Principalmente nas madrugadas em que eu estou exausta, precisando dormir, e eles acordam, choram, precisam de mim. Principalmente nessas horas, o Jesus disfarçado me ajuda, porque eu falo, é Jesus disfarçado me chamando. Então, isso me dá um sentido para conseguir ali amar de forma concreta, efetiva, mesmo que o meu corpo, a minha mente, a minha saúde mental até mesmo não quer amar naquele momento. Por exemplo, dando um exemplo muito delicado, pequeno, mas concreto. Então, para mim, o amor é isso. É esse rosto, é esse nome, né? É essa pessoa de Cristo que é quem me move a, de fato, ir ao encontro dele disfarçado nas pessoas que ele vai colocando na minha vida. Isso, lindo. Tu sabe que eu recebo muitas perguntas assim nesse sentido da caixinha, né? Por isso que a gente pensou e a minha equipe sintetizou, né, nisso, e eu pensei muito em ti mesmo para falar, porque o pessoal confunde muito, né? Confunde o amor com a paixão, com o sentimentalismo, né? E acha que amor é só um sentir. E mais, né? Aqueles que já evoluíram um passo, que acham, não, amor não é só sentir e tal, mas acho que assim, que não tem que aguentar certas coisas dentro de casa, acham que os filhos são peso, né? Então as pessoas não conseguem compreender que o amor é um sacrifício, né? Porque a prova maior de amor, quem deu foi Cristo na cruz, né? Se entregou por nós. Então, nós vivemos numa sociedade egoísta, numa sociedade mimada, numa sociedade hedonista, né? Que todo mundo acha que tudo tem que girar em torno de si. E quando se depara com uma vida em família, que não é mais a filhinha do papai, o filhinho da mamãe, e que começa a ter que
ou que não mora mais sozinha, enfim, que começa a ter que encarar a vida de verdade, com outra pessoa, com outros valores, dentro de uma casa, e que vem os filhos, e que se é aberto à vida e vem um, e vem dois, e vem três, e que começa as dificuldades, começa a se desesperar, né? E não compreende, não consegue colocar um sentido sobrenatural nessa questão do amor. Quando é que a Fernanda, né, se deu conta do amor nesse contexto de sacrifício? Olha, Aline, eu vou ser muito verdadeira e sincera, tá? Eu fui a caçula da minha casa. E eu fui muito esperada, porque minha mãe teve um aborto antes de mim, ele faleceu aos 7 meses, né? Ela não sabe nem explicar, teve um problema cardio e morreu ali com 7 meses. Então, quando eu vim ao mundo, digamos assim, eu fui aquela menina, nossa, 7 anos de diferença da minha irmã mais velha. Então, eu fui muito mimada, né? Não nasci num berço de ouro, nada disso, mas naquilo que era o meu pai e minha mãe, era, né, o olhar e tudo. Então, quando eu fui ser missionária na Canção Nova com 19 anos, eu entendi literalmente morando ali com milhares de pessoas que eu não sabia o que era amar. Porque eu não queria servir, eu sempre queria ser servida. Porque foi assim que eu vivi durante os meus 19 anos. Então, assim, é, fazer um ato de amor no sentido de cuidar, de servir um café, uma comida, qualquer coisa que fizesse com que eu saísse do meu egoísmo, para mim era muito custoso, né? Para mim era motivo de reclamar, motivo de encontrar desculpas para não fazer. E ali eu entendi que eu ia precisar sofrer muito para aprender de fato a amar. Porque com a ajuda, né, que se tem também, né, de psicólogos, formadores, eu entendi que eu fui formada assim. A minha mãe e meu pai, eles me colocaram dentro de uma redoma de vidro e falaram, não sofra. Tcharam, tiraram a redoma e me jogaram no mundo. Ai, se tem uma coisa que eu faço com meus filhos, é meu filho, isso mesmo. Ralou o joelho, dói, mas vai te fazer mais forte. Tem que sofrer, não tem problema. A mamãe tá aqui, beijo, abraço, mas eu deixo os meus filhos sofrerem as dores que eles vivem. Porque eu sei na minha vida o preço que eu precisei pagar por ter sido muito mimada nesse aspecto. Então, quando que eu me deparei mesmo, agora de verdade, foi quando eu casei, Aline. Aí eu já tinha muitos anos de canção nova, missionária, servindo o povo, servindo as pessoas. Ficava naquelas escalas da madrugada, acolhendo, atendendo, vendendo salgado, apresentando, gravando, fazendo de tudo. Falei, nossa, eu aprendi a amar, né? É isso. E aí eu casei com o Guilherme, uma pessoa que eu amo, né? Apaixonada, lindo, cheiroso. E meu Deus do céu. Depois que passou a lua de mel, eu entendi ali que eu não sabia ainda o que era amar. E aí eu vou te dizer que foi assim, foi um desafio para mim, porque ali eu já não era mais a desculpa, a menina que saiu de casa e foi ser missionária. Ali eu era uma missionária há muitos anos, consciente do casamento, consciente do meu papel, que estava lidando com o desafio de ter que amar as partes que a gente não quer muitas vezes no casamento. Por quê? Amar o cheiro gostoso do perfume, amar aqueles dias que eles estão uns lords, né, uns queridos, amar a parte boa do homem, no caso do meu marido, é muito fácil. Gente, né? É como Jesus disse, né? Não há mérito nenhum em amar quem te ama. Mas quando eu fui dormir com os defeitos do Guilherme, ai, nossa, eu falei, poxa, e agora? Amar os defeitos, amar os vícios, amar a história,
ferida, história cheia de cicatrizes, que aí quantas vezes eu falo com a minha sogra assim, olha minha sogra, obrigada, viu? Porque você, ó, colocou umas 10 escadas para eu chegar rapidinho no céu. Aí eu mudo o humor, sabe? Aí ela, ai, para, se eu me arrependo. Eu falei, não, tudo bem se arrepender, mas olha, valeu. A gente brinca isso na mesa. Para dizer, porque eu também tenho a minha parte, para dizer que essa parte, ela é o desafio. E por isso que muitas mulheres, elas se frustram no casamento, elas se frustram nas expectativas, porque elas idealizam um tipo de amor, né? Na que é a base, como você disse, na paixão, né? Daquela coisa do eros, do frio na barriga, aquela coisa avassaladora. E aí, quando vieram os meninos, eu fui vendo que ali, de fato, foi onde eu precisei, com muita urgência, me aprofundar no de fato que é o amor afetivo e o amor efetivo. Então, eu vou explicar. O amor afetivo é o abraço, o beijo. Por incrível que pareça, Aline, para mim, não é uma coisa natural. Né? A minha criação, principalmente eu fui educada nos Estados Unidos, então é um país muito frio. As pessoas jamais se beijam, abraçam igual aqui no Brasil, jamais, jamais. Né? Então, assim, aquele ambiente que eu fui educada, mais os meus pais com a maneira deles. Minha mãe maravilhosa, mas mais arisca, mais fria, assim, não era uma mãe de ficar fazendo carinho, ficar beijando, abraçando, penteando os cabelos. Não, minha mãe não era assim. Minha mãe era, vai pra lá, menina, vai. Era assim. Hoje que ela virou uma melação que só, mas não era. Então, aí a minha personalidade também, meu caráter também não auxiliou. E aí meu temperamento também, aí pronto, né? Juntou tudo ali. Então, assim, no namoro, o Guilherme me quebrou muito, porque o Guilherme é do beijo, do abraço, o afeto para ele, né? É uma coisa, assim, é vital, é a linguagem de amor dele, né? Então, ele foi ali já me amaciando, né? Com os meninos, eu vi que eu precisava, assim, independente se eu estou com vontade ou não, eu preciso todos os dias abraçar, beijar, dizer, né? Eu tenho falado uma frase com o Pepe que ele acha o máximo, porque ele gosta muito de astronautas, nave espacial, essas coisas. E aí eu falo com ele em inglês assim, né? I love you to the moon and back. Eu te amo até a lua e de volta. E ele... até as estrelas, isso é muito, né? E ele acha o máximo, ele tá achando o máximo. Então, tudo isso para dizer, não é algo natural em mim, não é. Não é algo assim, que é fácil. É uma coisa que eu penso antes. Eu falo assim, nossa, hoje eu não falei que eu amo ainda. Aí eu falo, nossa, hoje eu ainda não abracei. Aí eu abraço, entende? É diferente do Guilherme que vive abraçando, beijando o dia inteiro. O papai já falou que te ama, amor, eu te amo, amor. O dia inteiro eu te amo. E eu não, eu tenho que lembrar que o amor afetivo eu ainda não vivi. Então eu preciso todos os dias. Isso me é custoso, mas é isso que me amadurece no amor. Não é fazer, mas eu sou assim mesmo, eu sou seca, eu sou fria. Não, isso é uma desculpa de uma pessoa que ainda está num nível de maturidade humana. Né? A gente precisa sempre transcender. E o amor efetivo, que é o amor que para mim é um pouco mais fácil, que é do serviço. Então, o amor que você faz um bolo, você faz uma comida, você troca a fralda, você lava a roupa, você cuida, né? Cuida. O amor efetivo, esse cuidar da casa, o cuidar do marido, cuidar dos meninos, para mim ele é mais fácil, mais natural. Então, ele me ajuda até mesmo no outro, tanto o afetivo e o afetivo. Os dois juntos dentro de casa, com a maternidade, foi me ajudando a de fato amar os de fora. Porque deveria ser muito fácil amar os de dentro, nem para todo mundo mas deveria. Porque o verdadeiro amor e o que nós precisamos ir buscando é amar aquelas pessoas que não merecem o nosso amor. Amar aquelas pessoas que nos fazem sofrer.
Amar as pessoas que nos traíram, amar as pessoas que falaram mal da gente, Uhum. amar Judas, né? Amar Judas, olhar e dizer, Judas, né? Por um beijo tu me traz, mas mesmo assim, né? Jesus ali perdoa. Ou seja, esse amor heróico, né? Que é um amor que nós somos convidados a viver, que é um amor de santidade, é o amor que eu dou à vida, independe de quem é aquela pessoa. Esse amor, ele só é vivido se você treina em casa, com quem convive com você. Porque para você conseguir fazer esse processo de transcender, né, o não gostar de alguém, o não engolir, ela não me desce, no meu trabalho ela não me desce, na minha família eu não suporto a minha tia fulana, minha prima, não sei quem. Para você conseguir superar isso, você precisa treinar em casa, no lar, né? Com essas pessoas que hoje você convive. Então, é assim que eu encaro a minha vida como um todo, sabe, Aline? Como uma escola, né? Uma verdadeira escola onde eu vou aprendendo para conseguir dar essa resposta. Eu vou te contar uma coisa muito íntima. Eu falei, eu acho que na internet uma vez só, há 2 anos atrás. Eu tinha uma grande amiga, nós entramos juntas para a Canção Nova quando éramos jovens. Eu tinha 19, acho que ela tinha 21. Muito amigas, muito tempo e tudo mais. E num determinado momento da minha vida, eu já mãe do Giuseppe, essa amiga, ela me apunhalou literalmente pelas costas. Ela me traiu. Ela pegou ali a minha imagem, digamos que, né, a minha ídole, e ela caluniou, ela mentiu e falsificando uma frase que eu havia dito, que era uma verdade, e ela colocou aquilo ali e entregou, digamos, literalmente para as autoridades maiores, né? Foi uma grande traição. E ela não me contou, e as pessoas não me falavam, as autoridades, porque eu queria entender por que eu estava sendo penalizada, castigada por aquilo. Até que uma pessoa falou: olha, ela não tá falando a verdade para você, vocês precisam conversar. E aí eu fui rezar, e esse dentro de mim assim, não, mas ela jamais, gente, ela nunca faria nada de mal para mim, mas é minha amiga há mais de 10 anos, me conhece, tá... Beijos e abraços, vem aqui na minha casa, vê o meu filho nascer, tirou foto com ele, pede para pegar ele, diz que me ama, me dá presente. Não, eu não queria acreditar, né? E eu fui rezar. E aí eu falei com o Guilherme, já sei, Deus me deu uma inspiração. Eu vou jogar verde para colher maduro. Chamei ela para na minha casa, ela sentou, eu falei com ela assim, fulana, eu já sei de tudo. Eu não sabia de nada, né? Eu já sei de tudo. Tá? Ciclano, que era uma autoridade maior, falou que você não está falando a verdade para mim. Essa era a única frase que eu sabia. Então, eu estou te dando, em honra à nossa amizade, o direito de você falar pelas suas próprias, né, com as suas palavras, da sua boca, o que você escreveu sobre mim, porque nem eu sabia. Pode falar. Eu estou te dando essa oportunidade. E eu assim, né? O que é? E ali, quando ela foi falando, eu juro pra você, a sensação era literalmente como se uma espada entrasse pelas minhas costas, né? Quando ela terminou, eu estava tão transtornada que eu só falei assim com ela: você tem consciência de que você literalmente foi Judas na minha vida? Você veio na minha casa, comia comigo, você dizia que me ama, né? Dizia que amava meus filhos e você mente, calunia. Eu falei: você tem consciência que você vai prestar conta diante de Deus o que você fez? E aí ela começou a chorar, falando que ela tinha se arrependido, que ela tinha sido manipulada, enfim. Falei: manipulado ou não, você escreveu, você assinou. E aí eu falei assim com ela: a porta está aberta, saia agora. E aí ela saiu, eu travei, eu nunca tinha tido torcicolo, nada dessas coisas, travei. E aí, ali, Aline, o ódio não deu espaço para o amor, sabe? Eu senti um ódio avassalador. E aí, no meu ódio, eu vou sendo muito sincera aqui na live, eu falei assim, olha, tomara que, né, que ela vá para o inferno. Isso, missionária desejando um inferno para outra.
E aí, nessa hora, eu travei, liguei pro padre, amigo meu, diretor espiritual, que estava acompanhando a novela, né? E ele virou e falou assim: o que você fez foi um pecado mortal. Né? Da sua boca de consagrada, você está declarando, olha o que você falou. Então, você vai se confessar. E aí eu tive que chamar no mesmo dia que eu estava travada, um padre da missão. Ele foi lá no meu quarto, na cama, eu toda travada. E assim, ó, falei: Jesus, eu vou me confessar por decisão e não por vontade. Porque a minha vontade ainda é essa. E aí eu fui, confessei. E ali eu fui fazer um processo. E aí, Aline, demorou assim muitos meses para eu conseguir sequer falar o nome dela. Fui para um sacerdote muito sábio, o padre José Augusto, e falei: padre, eu tenho um ódio no meu coração que está me matando, eu não consigo. É como se fosse um veneno que eu tomei querendo que ela morresse e eu estou morrendo. E aí eu falei: reza por mim para Jesus me curar. Ele: não, você não precisa de oração. O que é isso, oração para Jesus me curar? Você precisa ser inteligente. Você não está sendo inteligente. E eu fui, não entendi. Aí ele falou: você tem 1 minuto. Jesus está aqui na sua frente e ela está na cruz. E a pergunta é: salva ou condena? Eu falei: eu não vou te responder. Não posso responder. Ele: salva ou condena? Eu falei, aí eu comecei a passar mal, sentir dor de cabeça. Eu: não, padre, você não está entendendo. Salva, condena, eu me silenciei. Ele: você vai embora e você vai pedir Jesus para fazer você inteligente. Fiquei: Senhor, faz-me inteligente, dai-me inteligência, sem entender. Uma madrugada, Jesus disse: com a mesma medida que usares, medires, eu usarei contra vós. Mandei uma mensagem pro padre, falei: padre, preciso falar com o senhor. Cheguei lá desesperada, falei: padre, salva. Aí ele começou a rir. O que aconteceu? Aí eu contei para ele: agora você está sendo uma mulher inteligente. Independe dos sentimentos. Racionalmente, agora você é chamada a de fato amá-la. Amar sem ela merecer, amar com essas dores que você está sentindo, agora é amor de verdade. Porque o amor só é amor quando dói. E ali eu chorando, claro, né? Fui conseguir liberar aquele perdão. 2 anos se passaram, já estava fora da Canção Nova. Ela era uma pessoa que rezava muito para eu reencontrar meu pai. E uma vez ela foi em Medjugorje e ela me deu uma imagem pequenininha de Nossa Senhora de Medjugorje e falou assim: ainda antes desses acontecimentos, no dia que você encontrar seus pais, você entrega. Porque eu tenho rezado muito por isso. E eu guardei. E no dia que eu fui buscar meu pai ano passado, em fevereiro, a imagem estava no quarto dos meninos e eu lembrei. Falei: agora eu vou dar mais um passo no amor. Porque passou aquela avalanche de sentimentos. E aí eu mandei uma mensagem para ela no WhatsApp, depois de 2 anos sem falar com ela. Falei sim, tirei a foto, falei: estou indo entregar pessoalmente pro meu pai. Aí ela: não acredito, é verdade? E aí eu contei para ela e tudo, e ela virou para mim e falou assim: obrigada por isso hoje. Você sempre será minha irmã. E eu falei assim com ela: apesar de tudo que você fez, eu ainda te amo. E ali foi uma grande experiência autêntica que eu posso compartilhar aqui, sabe, Aline? Do que de fato é o amor para mim. Que é exatamente isso que Santa Teresa de Calcutá dizia: não ame por beleza, porque um dia passa. Não ame por admiração, porque um dia você se decepciona. Ame apenas, pois o amor não pode acabar com o amor sem... O tempo não pode acabar com o amor sem explicação. Então esse para mim é o autêntico amor. Que coisa linda, Fernanda, que história. E tu foi falando e foi vindo um filme na minha cabeça, né? E ao mesmo tempo que eu lembrava das nossas conversas aqui em casa, eu comecei a pensar também as coisas que já passei na vida, né? E achei assim incrível. Olha, que testemunho inspirador. Aí a gente falou: é verdade, é verdade. E tu sabe que tu começou a falar no começo, né, da questão com o Guilherme, né? Eu sou muito parecida contigo nisso, né? Eu tenho essa dificuldade de demonstrar o afeto físico, embora não pareça, eu pareça ser mais, né, por ser melancólica, mais doce e tudo, mas eu tenho dificuldade, assim, do abraço, do beijo, porque eu fui morar sozinha com 14 anos para estudar, né? Então o meu irmão tinha 12 na época e estudava muito, nós nos falávamos só no final do dia, às vezes nem conseguia, e eu ficava muito só.
né? E me embruteci muito, muito com isso, né? E sem contar que para evitar, né, os perigos da vida e tal, eu me fechei, eu realmente me fechei. E aí quando eu conheci o Rafa super afetivo, carinhoso e declarador de todo aquele amor, sempre foi assim, o exagerado da música do Cazuza, sabe? E aí acho que a gente, há poucos meses de namoro, ele me olhou e disse assim, eu te amo. Aquilo foi um choque para mim. E eu não consegui dizer, né? E eu, tá, obrigada. E ele dizia, eu te amo. E ele persistiu. E aí ele olhou mal e disse assim, eu quero ouvir. E tu vai falar. E eu não conseguia dizer. Não é que eu não amasse ele, porque eu amava, mas eu não conseguia expressar esse amor. E ele me ajudou muito nisso, nessa questão do afeto, né? Aline, eu vivi a mesma coisa. Viu? A gente é muito parecida. Eu demorei também para falar. E aí eu falei, né? E outra coisa também, assim, que o Rafael me ajudou muito a melhorar, né? Na questão, assim, a gente traz muito ranço feminista, né? Porque a gente foi criada no mundo, né? De feminismo e tal. Então acontecia aquelas coisas de homem, de cueca no chão, de toalha na cama. E eu não admitia eu pegar aquilo ali, né? Eu não vou, início de casada, né? Ou se fazia brigando, batendo boca, reclamando, né? E tal. E tudo assim, eu achava também que o Rafael tinha que fazer para mim, mas que eu não tinha a mesma proporção, né? E eu comecei a ver, né, com a maturidade, e eu acho que esse homem aguentou bastante tempo, muita coisa, né? Porque ele fazia por mim, ele me levava comida. Nas gravidez eu apagava e dormia, eu sou muito dorminhoca, então grávida pior ainda, né? E ele me acordava, amor, tu não comeu nada, e fazia eu dormindo comer uma torrada, né? E assim, sabe? E eu comecei a me transformar com aquilo. E uma outra coisa também, assim, é o orgulho da gente, né? Porque o orgulho atrapalha a gente muito a amar. O orgulhoso não ama. O orgulhoso só se ama, e quem só se ama se condena. Então eu fui morar longe, com um filho pequeno, Rafael trabalhando direto, e qualquer ajuda era bem-vinda, né? Então eu tive sempre me dei bem com a minha sogra, mas tive as minhas diferenças com ela, mas eu passei a valorizar a minha sogra e principalmente a minha mãe, né, muito mais depois do trabalho que elas tiveram se doando para me ajudar. Quando eu tive os filhos no hospital, quando eu tive, né, um pós-parto, por exemplo, meu segundo filho, a moça que trabalhava comigo, que ia me ajudar, me deixou às vésperas do nascimento do Bento. Simplesmente ela sumiu. E quem foi comigo, né, costurada com a Antônia pequenininha, com o nenezinho, me ajudar a lavar roupa suja de sangue, roupa íntima e coisa, foi a minha sogra, né? E isso fez com que eu valorizasse ela mais ainda, né? Então são coisas assim que a maturidade faz a gente perceber que se eu passar trabalho, eu aprendo. Porque no sofrimento é que a gente aprende. Né? Quem tem uma vida cômoda, né, que não se permite sofrer, não aprende. Tu estava falando isso e me veio esse filme na cabeça, que quem não sofre não aprende, porque nós somos frutos do pecado original, né? Então nós precisamos passar por situações na vida para aprender. E mais, esse exemplo que tu deu foi muito bonito, porque de certa forma eu estou dando exemplo de pessoas que eu amo, que eu convivo, que eu preciso delas. Mas e quando tu não precisa mais? Por exemplo, tu não precisava mais falar com essa tua amiga, não, né? Exatamente. Tu não precisava. E eu me aconteceu uma situação de uma pessoa me ridicularizar publicamente pelo meu apostolado, bem lá atrás. E eu, na verdade, eu como boa melancólica, eu não odiei ela, mas eu fiquei com uma mágoa profundíssima, assim, né? E aí um dia aconteceu uma situação muito triste na vida dessa pessoa. E ela veio ao meu encontro e veio conversar comigo. E aquilo ali
eu realmente, eu me senti, eu me coloquei no lugar dela, do sofrimento que essa pessoa estava passando. E para mim foi libertador, né? Porque eu me senti muito mal por ter sentido sentimentos ruins em relação a ela. Então eu me criei dizendo, né? A minha mãe dizia que quando a gente pensa o mal do outro, seja por mágoa, seja por raiva, é isso que tu falou, o veneno fica dentro da gente, né? Só que claro que a gente é de carne e osso, não é dizer assim, ai, tu virou um anjo, um ser de luz que tu não sente mais. Claro que sim, às vezes eu fico com raiva até das crianças, dos filhos, a gente sente, e é natural, a gente é ser humano. A questão toda é que esse sentimento, ele não pode estar a serviço, o coração não pode estar só ao serviço dos meus desejos, dos meus caprichos. Ele tem que estar a serviço da razão. A razão é que tem que iluminar esse sentimento. Então eu queria saber de ti, Fernanda, quando tu tens atualmente já uma mulher madura que já sabe identificar seus sentimentos, sabe identificar suas situações, quando tu tens esses sentimentos, ainda mais uma colérica, né? Que o colérico é brabo, né? Colérico que com uma forte melancólica, olha aí. Olha só. O que tu faz? O que te ajuda a superar isso? E como tu lida com isso? Aline, eu vou te contar uma coisa incrível que tem acontecido há uns anos já. Eu identifiquei meu temperamento, eu tinha 23 anos. Eu já estou com 35. Então, eu quero falar isso para as pessoas entenderem que exige tempo, luta, sacrifícios, não é uma coisa rápida, fácil, é a longo prazo, é para a vida inteira. Né? Então, são muitos anos lutando, sabe? Eu era aquela pessoa assim, vou colocar há 4 anos atrás, né? Comparando comigo mesma. Deu, levou. Falou, é ação-reação, é rapidinho, entendeu? Tinha já na ponta da língua. Não engolia sapo, não deixava passar por baixo. E isso, assim, independe de quem fosse. Sempre muito, assim, impetuosa, muito brava. E ao mesmo tempo, assim, muito. Eu sempre gostei muito de rir, sempre de fazer palhaçada, contar. Então, ao mesmo tempo que tinha leveza e tudo, né? Não tem aquela severidade, assim. Mas quando a ira vinha, nossa, ela era avassaladora. E uma via que me ajudou muito nesse autodomínio, autocontrole, né, principalmente, foi quando eu conheci o Guilherme. Por quê? Porque o Guilherme, ele é uma pessoa incrível, ele é doce, ele é um querido, mas não pisa no calo dele. Tudo se transforma. E aí, minha amiga, eu dancei, porque eu apaixonei pelo Dom Juan e não sabia dessa parte dele. Eu só fiquei com muitos meses, quase um ano de namoro só com o Dom Juan. Meu Deus, ganhei na loteria. Todo mundo falava pra mim, nossa, o que você fez? Até que um belo dia, eu brinco que o Hulk apareceu. Falei, minha nossa senhora. Beijou o príncipe e acordou com o sapo. Menina. E foi ótimo, porque, como você falou do feminismo, né, toda mulher da nossa geração infelizmente, tem a raiz feminista, porque começou na década de 40, então nós fomos por osmose, mas nós fomos formadas, né, com pensamentos, e é uma luta até a morte, lutar contra. Então, como eu sempre, assim, controladora, né, daquilo que é da minha natureza, sempre tendo domínio, então sempre dando a última ordem, vem esse homem disfarçado no mel que me bota no meu lugar. Nossa, aí ferrou. Porque antes todos os meus ex-namorados, coitados, né, eu massacrava, né, e nossa, tava ali, colocava no meu, né, como diz a minha mãe fala, um dia eu tinha 15 anos, veio um namoradinho com um buquê de rosa vermelho, me pedir perdão, nem ele sabe por quê, coitado. Aí minha mãe brava comigo, porque você fica humilhando os seus namorados. E aí eu muito assim, sabe? E aí ela virou pra ele e falou assim, termina com ela, ela não merece você. A prova
minha mãe. Minha mãe. A sogra. Então, para dizer assim, né, firme. E aí ele sempre muito, o Guilherme não. O Guilherme eu tenho tudo com ele. Mas se eu aumentar meu tom de voz, se eu usar palavras imperativas, acabou. Acabou. Eu acionei o Hulk. Então isso me ajudou muito, porque eu não tinha mais para onde crescer, né? Ali no meu namoro, né, foi no namoro principalmente, eu entendi que ou eu abaixava a bola e aprendi a ter autodomínio, autocontrole, ou a gente ia ter que terminar. Tanto que a gente chegou numa conversa assim no noivado. A gente já estava noivo, eu, ele, o padre amigo nosso, e a gente falou, ou, né, isso aqui não vai mudar, nem eu nem você. O que a gente vai fazer, né? Porque os dois têm essa personalidade mais forte. Por mais que eu sempre era mais explosiva, ele muito pontualmente, mas quando explodia, meu Deus. E aí foi onde eu, sabe, por amor a ele, por amor a uma família que eu queria construir ainda noiva, eu fui por um caminho de realmente de humano e espiritual. O humano, eu fui fazer terapia, né? Eu fui entender por que em tudo eu tinha que ter a última palavra, por que eu era muito orgulhosa, por que eu não gostava. E aí eu fui, na minha história, eu já faço terapia tem 10 anos, né? Semanalmente. O mesmo terapeuta. Eu falo com ele que ele não pode morrer, senão eu tô no sal. E eu falo com ele, você é a única pessoa que eu conto tudo. Então, ele me ajuda muito, né? Isso me ajudou muito. As coisas se acalmaram dentro de mim. Eu fui entendendo que a minha insegurança lá da infância, aquela menina insegura, né? Ela, aquilo que fala, né? Cachorro que late não morde. É isso, né? Muito brava, mas era insegurança, era fraqueza, era carência. Então eu fui trabalhando o humano. O espiritual, eu fui para mortificação. Então era jejum, era penitência. Nossa, eu me mortificava. Eu lembro que eu me abstinei de coisas que eu gostava muito. E aí, com os meninos, o Giuseppe e o Luca, os dois, não dá para definir o temperamento porque eles não têm ainda a idade de 6 anos. Mas os dois são quentes também. Apesar que o Pepe é muito fácil de você lidar, mas quando esquenta, esquenta ali bem. E aí eu fui vendo assim, que se eu quero ajudar o meu filho a aprender a lidar com a ira dele, com a raiva dele, eu preciso primeiramente me autoeducar, me autoformar, me autocontrolar. Então, se eu já caminhava desde o noivado, assim, namoro com o Guilherme, quando os meninos vieram, eu dei uma acelerada, eu brinco com os meus amigos assim, o que os meus diretores espirituais, o que padre, psicólogo não conseguiu fazer em 10 anos, o Giuseppe fez em 1 ano de vida. Assim, ó, pá, transforma. Não tem como, porque eu não tinha para onde correr, né? Ali eu era a mãe, né? Ali eu sou a mãe, eu sou a esposa. Então, como que ele vai reagir ao mundo? Como eu reajo. Então, se eu quero que ele dê uma resposta diferente, eu preciso dessa resposta diferente. Essa semana mesmo eu estou ensinando para ele o que é o vício da preguiça, o pecado da preguiça e como que você vence. Porque aí caiu o negócio, ele, ai, mamãe, começou com essa história, tô muito cansado, minha perna tá doendo, não consigo pegar, você pode pegar? Aí eu falo, filho, isso se chama preguiça. Pega, porque olha a mão da mamãe, tava cheia de limão, tava temperando carne. Aí ele ficou me olhando, não vou pegar. E tudo bem, eu também não vou porque minha mão tá suja. E você tá pertinho. Se você quer vencer esse pecado, você desce e pega. Aí você vai vencer o pecado da preguiça. Ele foi lá com muito custo, pegou, colocou na mesa. Aí eu fui lá, olhei nos olhos dele e falei, parabéns. Você venceu a preguiça. A mãe tá muito orgulhosa de você. Dei um beijo nele. Mas eu nem peguei direito, eu peguei com o pé. Falei, não importa, você venceu. Você desceu e pegou. É assim que a gente vence. Então, assim, no dia a dia, ali na rotina do lar, que a gente vai ensinando os nossos filhos a como vencer os seus vícios, né? Na ira.
eu fui pedir ajuda. Eu falei, meu Deus, como que eu ensino essa criança? Porque ninguém me ensinou a lidar com a minha ira. Minha mãe não falou, filha, é por aqui, né? Eu explodia, fazia o barraco em casa, e minha mãe dizia que tinha medo de mim. Hoje ela me conta isso. E aí eu falava, como que faz? E aí eu fui atrás, né, de fulana, ciclana e pedindo, e aí elas me ajudaram e eu montei as estratégias. Então eu falei, filho, não tem problema você sentir raiva, ira, mamãe entende o que é isso, muito bem. Você tá vendo esse sofá? Ele é seu. Você dá soco na almofada, pode dar soco no sofá, descarrega sua raiva aqui. Mas você não pode bater no mano, você não pode bater na mamãe, você não pode bater no papai, você não pode jogar suas coisas e quebrar. Aí eu vou ensinando. Então, vira e mexe, ele tá aqui no sofá dando um monte de soco, gritando, pegando almofada, mordendo de raiva. E eu deixo, é isso, ele tem que descarregar. Então, assim, só que para eu chegar nesse nível para ensiná-lo, eu preciso fazer isso. E qual que é o problema de muitas mães que eu vejo e acompanho, muitas mulheres, Aline? Elas não têm autodomínio, elas não têm auto... Isso, gente, eu quero deixar bem claro. Isso não quer dizer que eu nunca, perco a paciência, eu nunca estouro. Não. Eu sou um ser humano. A vida não é linear, perfeita. A vida é feita de altos e baixos. Tem hormônios, tem TPM, tem doenças, tem exaustão. Quando eu tô exausta, meu Deus. Mas a gente precisa acertar mais e errar menos. Então, se eu sou explosiva, eu preciso explodir menos e me segurar mais. Mas isso quer dizer que vai ter os momentos que eu vou explodir. E o que vai acontecer? Eu vou ensinar aí a humildade de pedir perdão. Quantas vezes eu olho para ele e falo, filho, desculpa a mamãe porque a mamãe gritou com você, eu não podia ter gritado, tá errado. Desculpa mamãe que a mamãe não falou bem, direito com você. Então, assim, eu vou ensinando ele, opa, eu também erro. Então, como que faz quando erra? Tudo se transforma em ensinamento. Mas o problema é quando a mulher não tem consciência que ela precisa de ajuda. Ela não tem consciência que ela tem uma história familiar que pesa assim na personalidade dela. Ela nem sabe qual é o temperamento dela. E aí ela vai viver na vida, deixa a vida me levar. Só que há um problema, Aline. Um dia nossos filhos, e você bem sabe disso, vão embora. Eles vão fechar a porta de casa e vão dar tchau para nós. E aí aquele silêncio que a gente queria, aquela casa toda organizada, aquele tempo todo que a gente queria vai estar assim, ó, ao nosso dispor. Agora a pergunta é, essas crianças que se foram embora, elas vão voltar para visitar, para matar uma saudade, para comer aquele bolo gostoso que a mamãe faz com doce de leite do papai? Ou seja, eles vão encontrar na nossa casa aquele ninho, né, aquele porto seguro onde eles vão se reabastecer para voltar para a vida? Ou não? Ou vão ser aquelas mães que eu conheço muitas, e é isso que me faz lutar contra mim mesma, que Natal, os filhos grandes, casados, já ligam, filhas, e falam, olha, esse ano não vai dar, mãe, né? O trabalho tá muito complicado, né? Mas olha, eu prometo que ano que vem eu vou tentar. E mais um Natal sem filho, sem neto, sem genro, sem nora, sem papagaio, sem periquito, só você e seu marido. Por quê? Porque você não soube amar os seus filhos enquanto eles estavam com você. Você foi aquela mulher descontrolada, descompensada, muito loucona, que deixou um monte de feridas e eles não sentem saudade de você. Eles não têm que sentir saudade. Olha que desespero, que triste. Mas se você toma a sua vida nas mãos, né? A Aline bem ensina isso aqui, como uma mulher deve ser feminina, como uma mulher deve resgatar a feminilidade dela. Se você toma isso nas suas mãos, você vai aprender, eu não sei cozinhar. Mas você vai aprender no YouTube a fazer um bolo, aquele bolo gostoso, que você vai deixar seu filho fazer com você, e aí ele vai sentir aquele cheirinho e vai falar, nossa, mãe, você pode fazer aquele bolo, sabe aquele bolo de cenoura, cobertura de chocolate? Eu tô passando aí, deu vontade de comer. Claro, filho, pode vir. Isso ele grande, já casado com filhos. Entende? Porque ele tem a memória dele tá lá. Aí ele vai passar na rua, vai ver uma cena. Nossa, minha mãe. Aí vai ligar para você. Mãe, como é que você tá? Tá tudo bem? Ou seja, você foi enchendo a memória dele de coisas boas, acertou mais.
que você sempre vai ter a sua casa cheia, seja de netos, seja de o sacerdote, né? Seja de nora, sogra, mas o quê? Porque foi uma mulher que soube amar. Porque o amor, ele sempre vai contagiar, aproximar. E o ódio, a raiva, as feridas, as explosões vão sempre afastar, afastar, afastar. Então, acho que essa é a dinâmica, sabe, Aline? Excelente. Agora, eu acho que uma coisa também tem que ser dita, né? Que amar não é mimar. O amor é completamente oposto ao mimo. Porque eu conheço uma pessoa que deu tudo para os filhos, tudo, menos o que precisava verdadeiramente, que era mais limites, né? Ensinar o valor das coisas, ensinar a lavar uma louça, cobrar nas coisas que tinham que ser cobradas. E o que aconteceu? Exatamente isso que tu falou, Fernanda. Os filhos abandonam ela e só chegam nela para pedir e para querer alguma coisa, né? Quando querem alguma coisa. Então, mais importante que tudo isso é saber que nós estamos construindo diariamente. Por isso que o casamento é santificante, por isso que nos santifica, porque nos custa. Porque todos os dias nós temos que estar, né, no nosso exame de consciência da noite, refletindo o que eu errei, o que eu acertei, o que eu... E mais, não depende de nós. Né? Olha como Cristo nos fez tudo pelo mais correto e que a igreja nos ensina o que é certo, porque não depende de nós. Eu errei e vou acertar tal coisa. Não, Senhor, eu errei, me ajuda a melhorar. Porque se depender das minhas forças, eu vou errar de novo. Posso acertar na primeira vez, mas vou errar depois. Né? Então isso é muito importante, ter essa dimensão que eu estou me santificando porque meus filhos precisam de uma mãe santa. Ontem eu e o Rafael conversávamos que quanto mais virtuosos os pais são, mais virtudes os filhos demonstram. E não quer dizer com isso que vão ser perfeitos. Nós conhecemos inúmeras famílias às vezes com 8 filhos ou mais, que são crianças maravilhosas. Como tem crianças com problemas. Às vezes tem uma com problema, às vezes tem uma com um que é ótimo, né? Filho único, a criança é incrível. Então, o que depende disso, né? É uma constância. E eu e o Rafael ainda conversávamos muitas vezes, o Rafael, ele é muito apocalíptico. Porque as crianças estão horror, que vergonha, que não sei o que, né? A gente vai lá, faz nosso apostolado e olha isso que feio que eles estão fazendo. E o Rafael é um trabalho de formiguinha. Todos os dias a gente vai falar a mesma coisa, todos os dias a gente vai cobrar, todos os dias a gente vai pedir, vai explicar. Uma hora vai entrar. E se não entrar, eles sabem aonde buscar e o que buscar. Porque a gente está criando filhos para o mundo. Eles não vão ser do mundo, mas eles estarão no mundo e eles têm que ser sal da terra. Então essa consciência eles têm que ter. Mas elas só terão essa consciência se enxergarem, né, nos pais e principalmente na mãe, né, essa mulher que ama o marido, essa mulher que ama os filhos, mas esse amor não é o amor do Facebook de tirar uma foto e botar lá, ai, minha filha te ama, né, meu amorzinho querido, e é péssima esposa, e é péssima mãe, não tá nem aí para nada, né, é o amor de verdade, é o amor que é um sacrifício, né. Fernanda, nós podíamos seguir a noite inteira, que nós teremos muito assunto, como sempre, né? Mas eu vou ter que encerrar porque eu morro de medo que caia a nossa live, né? Porque já deu tempo. Eu agradeço imensamente o seu convite. Vi muitas pessoas muito queridas aqui passando. Eu nem fui falando todos os nomes para não perder, mas vi muitas amigas. A doutora Paula Camposama, querida, escrevi dela. Beijo enorme. Uma querida, a minha amiga Maquele, a Pamela, tem um monte de gente aí escrevendo, fico feliz. Eu queria só assim, terminar uma coisa que agora me veio você falando, Aline, que é uma coisa, quem ama, impede a pessoa, o alvo dessa pessoa, né, o amado, de ir para o inferno. Por que eu estou dizendo isso? Porque quem ama corrige. Quem ama, exorta. Quem ama, exatamente isso que falou, toma as rédeas. Quem ama, tira direitos.
porque a gente visa a salvação da alma, do marido, dos filhos e a nossa própria, né? E aí das outras pessoas. Então, amigo que é amigo de verdade, eu te amo. Vê você errando, vê você indo pro caminho errado e não te diz, não te ama. Porque quem ama vai ter a coragem, com todo o jeito, todo o carinho de dizer, olha, não é por aqui, né? Porque o amor vai nos levar para o Cristo, para Deus, né? Uma coisa que eu aprendi até com a doutora Paula agora na entrevista que ela deu, eu achei incrível, eu falei isso com ela, falei, nossa, que ela dizia, né? Você falou da mãe ser o exemplo, e o problema que é quando tem um desvio de caráter da mãe. Só que quando a gente fala assim, você pensa uma coisa grande, mas não, por exemplo, você está dirigindo, você está chegando na casa sei lá, da sua sogra, aí você liga para ela, olha, já tô aqui embaixo, pode descer, mas você não tá descendo. Aí o filho fala, nossa, mas você não tá lá ainda. Ah, não, é que a vovó é enrolada. Aí até eu chegar lá, ela já desce. Um desvio de caráter. Ou aquela que fala assim, ai, seu pai não aguenta, olha, isso aqui, reclama dele. Aí ele chega, o que você tava falando? Não, eu tava falando que você é maravilhoso. Nossa, que graças a Deus. A criança tá vendo isso, tudo é desvio de caráter, né? Isso não é amar. Isso é deformar, né? Até o imaginário dessa criança. Então, para mim é isso. Eu quero terminar dizendo: quem ama, ama, corrige, exorta, porque quer ver essa pessoa, o amado, no céu. Então, não tenham medo de ser firmes, né, com os filhos, de ser, ora, firmes com os maridos também nos seus vícios, nas suas lutas. E olha, eu tô dizendo porque eu te amo e isso aqui não tá te levando para Deus. Então, vamos mudar isso aqui. Porque o quem ama também visa a salvação. E obrigada, foi um prazer. Agora, vocês que têm que vir em Jaraguá, já tá tudo certo. O Beto Carreiro tá aqui perto, as crianças vão amar. Antes da gente ir pro Rio Grande do Sul, vocês têm que vir para cá, porque a gente, né, em breve, se Deus quiser, a gente muda também. É verdade. É verdade. Deus quiser, iremos sim, tá? E tu sabe, né, que nossa amizade e o carinho que eu sinto por vocês é enorme, viu? Então, assim, eu queria agradecer a presença de todos, né, que participaram aqui, que comentaram. Paula, um beijo. A Paula, eu tenho um encontro, né, Paula? Só nós duas em seguida, se Deus quiser também. E eu queria agradecer, Fernanda, a tua disponibilidade, a tua boa vontade de estar aqui comigo. Para quem não sabe, a Fernanda tem 2 filhos pequenininhos, né? Tá sozinha, exausta, uma live atrás da outra. Eu ligo o Instagram, só da Fernanda, trabalhando loucamente, né? Mas ainda bem que foi um papo leve, um papo gostoso, de amigas, né? E desejar, assim, tudo de bom. Um grande beijo para todas, tá? E aguardem que tu falou do curso sobre feminilidade, se Deus quiser, logo nós reorganizamos a data, né? Porque nosso país está passando por um momento de instabilidade, de incertezas, e infelizmente algumas coisas, né, aconteceram que não foram exatamente do agrado, né, das pessoas, digamos assim, como nós, né? Que tem um pensamento mais voltado para as coisas de Deus, mas que estamos rezando e confiando, como sempre fizemos. Então, vamos se despedir para não cair a nossa live, tá? Um beijão, fiquem com Deus.